Eu optei aqui por compartilhar, então, o checklist, compartilhar a minha tela, de modo que eu vou mostrando os itens que nós avaliamos e vou explicando para vocês como interpretar e o que é cada um deles, de qual forma atenderia melhor, de qual forma a gente poderia atender também. Vou compartilhando com vocês a minha experiência nas auditorias que eu já participei e nas empresas que eu já fiz consultoria, tá ok? Então, eu até coloco aqui em cima, olha, que nós temos aqui, lógico, os requisitos que são base para uma certificação, que se trata da parte estrutural, tá? Mas tem alguns itens que eu descrevo aqui como convém, aconselha-se, outros termos semelhantes a esse, que não é que não é algo obrigatório, que vai ser um impeditivo, porém que eu observo nas auditorias uma cobrança em relação a isso. Então, eu vou tentar deixar aqui o mais claro possível para vocês, tá? Vou deixar o mais claro possível o que é impeditivo, o que é obrigatório e o que é convém, o que é pode ser, seria melhor se fosse, para a gente entender a norma como um todo. Então, aqui, para ficar mais fácil o entendimento, eu sempre vou colocar o requisito, tá? E a referência. Então, uma norma como a FSSC, composta aí por 3 vertentes, né? Nós temos a parte da norma ISO 22000, nós temos, que está na versão 2018, já temos a traduzida, né, de 2019. Aí nós temos a ISO TS, a 22002, dígito 1, que é a parte 1 de alimentos, tá? E nós temos os requisitos adicionais. Então, a gente tem 3 dimensões de avaliação. E os requisitos, aqui a referência, então, ela vai aparecer uma dessas 3 referências, né, dessas 3 dimensões, ou é a ISO 22, ou a ISO TS, ou requisitos adicionais. E logo aqui, os requisitos que correspondem, né, a essa norma que está ao lado, tá? Mas o que eu vou passando com vocês aqui é a parte do detalhamento, que é o que eu gostaria de chamar a atenção e discutir com vocês, para vocês fazerem uma avaliação na empresa de vocês. Então, o primeiro ponto aqui, nós temos 25 pontos, tá, que nós vamos avaliar em relação à estrutura. Primeiro ponto é indicado que as áreas de produção limpas tenham forros de fácil limpeza. Olha só a palavra indicado aqui. É indicado, não é obrigatório. Apesar de que, nas auditorias que eu tenho participado de certificação, eu tenho acompanhado alguns casos onde o auditor exige o forro, a colocação de forro, em áreas que não são limpas, em áreas consideradas sujas da empresa. Tá ok? Então, a gente tem uma divergência de interpretação. Como toda norma, nós temos brechas, né? Nós temos interpretações que podem diferenciar de um auditor para outro. E é isso que eu vou tentar aqui dividir com vocês, mostrar o que eu já vi sendo cobrado em auditoria, mas, apesar de ser cobrado, que não é uma não conformidade perante a norma. Porque na norma ela diz que é indicado. Então, a gente faz uma avaliação. É claro que é ideal que eu tenha forro nas áreas limpas, tá? Então, é importante isso porque facilita a limpeza. Porém, eu não posso entender isso como um impeditivo também. Mas, importante falar, eu nunca vi uma empresa que é certificada que não tem forro nas áreas limpas. O que eu já vi e acho contraditório é a exigência do forro na área suja. Isso eu acho um pouco contraditório. Porém, na área limpa, se a gente entender a norma como um todo, onde eu sei que eu tenho que manter o ambiente limpo, eu tenho que prever uma limpeza, eu tenho que conseguir fazer isso de forma adequada, sem um forro dificulta muito, né? Acúmulo de sujeiras, poeira, enfim, até o acesso a pragas. Sem o forro, dificulta muito essa situação toda, tá? Então, nunca vi, e por isso, mas mesmo assim eu utilizo o termo indicado, porque a gente não tem esse termo como obrigatório na norma, porém não, como eu reforço, área limpa, coloque em forro, tá? Nós temos ali esse segundo item que fala, bom, isso aqui é o seguinte, se você está pensando, né, se você está construindo uma empresa do zero, planejando, aí você leva isso em consideração. Caso contrário, não se aplica para você, porque se você já está instalado, não tem como você fazer essa avaliação, que seria optar por áreas onde não existam contaminações potenciais que possam impactar na sua empresa. Então, as empresas que estão nas redondezas, se tem muita contaminação no ar, particulados, né, geração de emissões gasosas que podem ser fontes poluidoras para sua empresa.
Você não tem condições de avaliar isso se você já está instalado no local, somente se você ainda não está. Uma vez que você está no local e ela é uma área com potencial contaminante, você vai precisar fazer controles para minimizar isso. Vai ter que ser estudado, avaliado, cada caso é um caso, tá? Então, isso só se aplica se você está começando agora na sua empresa. O terceiro item, ele fala sobre a área de fluxo externo da fábrica. Então, é toda aquela parte ao redor, onde eu tenho trânsito de caminhões e até pessoas. Ele tem que estar livre de buracos, isso é obrigatório, tá ok? Então, a gente tem que pensar em pavimentar isso. Fazer um pavimento da área, reformar toda a área, ou até mesmo utilizar pedras. Mas as pedras, os pedregulhos, nós temos que renovar de tempos em tempos. Então, às vezes é um gasto menor, mas como você tem que ficar renovando de tempos em tempos para evitar, né, que apareça terra e é onde aí levanta poeira e tudo mais, você precisa, nesses casos, então você precisa ficar renovando, talvez o custo disso também não fique tão baixo assim. Então, faça uma pesquisa de preços, mas em volta, ao redor da fábrica, eu tenho que ter pavimento, eu não posso ter terra, eu não posso levantar pó, tá ok? Deixa eu passar um pouquinho aqui. Continuando no item 4 agora. Nós temos que prever passarelas, deve-se prever passarela para trânsito dos colaboradores. O que não preciso? Eu não preciso ter uma área coberta onde os colaboradores passam. Não é obrigatório, não é impeditivo para uma certificação. Claro que é muito melhor se você puder fazer. Por exemplo, tem muitos casos onde eu tenho o vestiário dos colaboradores, ele fica distante da entrada da produção. Então, a pessoa passa todo por um pedaço externo, anda, se estiver chovendo, tem toda uma questão ali, né, desse fluxo dessa pessoa até ela entrar na produção. Seria muito melhor se fosse coberto. Porém, se não for, pelo menos você precisa ter um local próprio para que eles andem ali, né? Uma passarela marcado no chão, pode ser, para evitar o quê? Que o funcionário passe em terra, pise na, né, terra, suje o sapato, leve lá para dentro, para evitar esse tipo de coisa, tá ok? Então, indicar a área onde eles vão transitar. O 5, não deve se manter o invase com embalagem secundária de papelão ou armazenamento dessas em área de manipulação do produto, que é a área limpa. Exceções podem ser consideradas quando a produção acontecer em circuito fechado e não houver exposição do produto. O que é isso? Sabe aquele ambiente de produção que acontece tudo no mesmo ambiente? Então, eu manipulo, eu peso matéria-prima, eu faço uma mistura, se for o caso, manipulo todo o produto ali, no final ainda tenho a caixa de papelão, faço um invase secundário nessa mesma sala e armazeno a caixa de papelão ali. Isso não dá para acontecer, a caixa de papelão é um foco de contaminação, não pode acontecer, então eu tenho que prever áreas separadas. Claro que se o circuito for todo fechado, o alimento ele não fique exposto, tá ok, ali no ambiente, você pode sim, aí por isso que eu coloco uma exceção. Caso contrário, onde eu tenho exposição de produto com caixa de papelão, não combina. Então, tem que prever salas separadas. Outro ponto aqui, o 6, é ter cobertura para os caminhões na carga e na descarga. Tá? No carregamento, no descarregamento, eu tenho que ter esse cuidado de ter uma área coberta. Percebam que tem muitas coisas que já fazem parte da nossa legislação de boas práticas de fabricação, que nós já temos que ter. Muitas vezes a gente não atende porque essa legislação ela não é fiscalizada da forma como deveria, então a gente acaba não atendendo. Mas aí você percebe que quando você vai partir para uma norma como essa, que vai ter uma auditoria, alguém vai te avaliar, né, externamente, você não tem como fugir de atender os itens que são básicos, tá? Então, nesse item 7, eu falo sobre as barreiras sanitárias. Eu coloco aqui, lavatórios de mão é obrigatório. Lavatórios de botas, somente quando o segmento exigir. Quando eu tiver áreas úmidas, laticínios, carnes, sucos, tá? E quando a empresa considerar que isso é importante, porque se ela utilizar esse lavatório de botas, ela precisa ter aquela bota específica para isso. Existem também outras opções para áreas secas, onde você não precisa lavar a bota, existem as opções de limpadores de calçados a seco, inclusive o uso de tapetes, onde as pessoas aplicam aquele quaternário de amônio em pó, que também auxilia na remoção de sujidades, né? Faz uma asepsia do seu calçado para você entrar na produção. Não é obrigatório, porém é indicado que se faça, tá?
O lavatório de mãos, lógico, ele é obrigatório, sem sombra de dúvidas, eu ter na barreira sanitária. E é aconselhável que a barreira sanitária seja um local fechado. Ou seja, que a gente entra tem uma porta onde eu entro na barreira, faço a minha higienização, aí eu tenho outra porta onde eu entro para a produção. Então, eu tenho uma barreira isolada. Isso é barreira sanitária, que é um local onde, obrigatoriamente, os colaboradores que entram na produção têm que passar por ali para entrar na produção. Por isso, o nome barreira, né? Eu não entro na produção se eu não passo por ela. Porém, existem casos onde não existe essa possibilidade pela construção e tudo mais. Já vivenciei casos assim, tá? De empresas que são certificadas. Se não há possibilidade de fazer isso, pelo menos tem que fazer isso de uma forma, construir essa barreira de uma forma que você garanta que todos os colaboradores passem por ali. Você pode utilizar correntes, divisórias, marcação no chão, alguma coisa que indique que o colaborador tem que passar, fazer aquele caminho antes de entrar na produção, tá? E aí, lembrando aqui, toda barreira sanitária deve existir lixeiras com tampa, com acionamento com pedal, para descartar o papel toalha, tá? Ou também outro método para secar as mãos, que não utilize o papel toalha, e os lavatórios devem ser de acionamento não manual, tá ok? Não é aquela torneirinha que eu abro, que eu viro com a mão, não. Eu posso fazer o acionamento por joelho e o acionamento pela mão, que daí nós orientamos os colaboradores a fazer pelo cotovelo. É uma outra opção de lavatório também que pode ser utilizada, tá ok? Agora, nos casos onde eu tenho áreas úmidas, casos como laticínios, cárneos, como eu tenho que fazer a lavagem das botas, aí você não tem como fugir de fazer a clausura, né? De fazer realmente a barreira uma área isolada. Essas exceções de não fazer a clausura é mais para quando eu tenho áreas secas, tá? Essa exceção, eu estou me referindo a esse tipo de área. Bom, continuando aqui. O 8. Os pisos da área de produção não devem estar quebrados. Então, dá uma geral na sua empresa. Se tiver piso quebrado, se estiver, né, acumulando sujeira, isso tem que ser arrumada. Os pisos têm que ser laváveis, assim como a parede, as portas, as janelas. Você pode utilizar tinta epox, tá? E aqui, outro ponto que é aconselhável agora, olha só, instalar lavatórios de mãos dentro das áreas produtivas, independente da barreira, porque a barreira é para a pessoa entrar na produção. Mas o lavatório lá dentro é para a pessoa higienizar as mãos de tempos em tempos. E todo lavatório deve ter lixeiras com tampas, acionamento com pedal, tá? Ou outro método para secagem das mãos, enfim. E ser de acionamento não manual, assim como na barreira. Se você for criar esses lavatórios dentro da produção, tem que ter o mesmo cuidado. E é indicado que você faça isso. Não obrigatório, mas é visto com muito bons olhos, vamos dizer assim, tá? Aí aqui no 9, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Esse 9 aqui é um pouquinho grande, porque ele fala sobre a parte de laboratório de microbiologia. Se a sua empresa tem laboratório de microbiologia, ele não deve ocupar o mesmo espaço que o laboratório físico-químico. Ele é um laboratório exclusivo, microbiologia não se mistura com nada, tá? E você tem que construir um novo espaço. Se a empresa realizar análises de verificação, e essas análises são aquelas que vêm lá do plano PPCC, de controle de perigos, né? Onde a gente faz as análises de verificação. Se essas análises forem feitas no laboratório interno, esse laboratório ele tem que estar adequado para isso, tá ok? E o que é estar adequado para isso? Ou ele tem que ser certificado numa ISO 17025, você tem que certificar o seu laboratório de análises, ou você tem que participar de testes de proficiência para garantir que o seu laboratório ele realmente tem condições de fornecer resultados confiáveis, tá ok? Bom, existem dois itens em dois lugares na norma, né, como um todo, que fala sobre esse cuidado com laboratórios. Nós temos o 7.1.6 da ISO 22 e a gente tem a parte de requisitos adicionais que estão aqui, tá? Então, diz o seguinte: a organização deve assegurar que, no caso de serviços externos de análise laboratorial serem usados para verificação ou validação da segurança de alimentos, estes devem ser conduzidos por um laboratório competente que tenha a capacidade de produzir resultados de testes precisos e reproduzíveis, usando métodos de teste validados e melhores práticas.
Por exemplo, como eu já disse, participação bem-sucedida em programas de teste de proficiência, programas aprovados pela regulamentação ou acreditação para padrões internacionais como a ISO 17025. Tá ok? Então, os laboratórios é um ponto importante, porque você, de repente, não utiliza laboratórios que são credenciados. Então, já fique atento aí. Se você for contratar laboratórios, tem que ser dentro dessas condições. E se você for realizar internamente as suas análises, o seu laboratório, se for análise de verificação oriundas do plano de controle de perigos, ele tem que estar preparado para isso, tá? Então, bastante atenção para isso. Continuando, o item 10, ele fala sobre os materiais de limpeza, produtos químicos, outras substâncias perigosas. Eu tenho que ter um local específico para armazenar isso. Ah, mas uma sala específica, fechado? Não necessariamente. Eu posso armazenar isso dentro de um outro local que já compartilha o armazenamento de outras substâncias. Até você pode fazer isso. Porém, ela tem que estar, de alguma certa forma, identificada, separada, segura. Prever a bacia de contenção, como eu coloco aqui, é um requisito para o meio ambiente, não é nem pensando na nossa norma, tá? Ela não diz isso, a nossa norma. Mas, se tratando de resíduos de produtos químicos, eu preciso colocar numa bacia de contenção, porque se tiver qualquer vazamento, tem que garantir que isso não vai ser descartado indevidamente, tá? Então, tem o 11, que fala sobre a caixa d'água. Atenção à sua caixa d'água, ela precisa estar íntegra, precisa ser trancada, o acesso até ela, eu tenho que ter um certo controle do acesso a essa minha caixa d'água. E por que eu falo isso? Tem muitas empresas que nem fazem limpeza, vistoria de caixa d'água, ela fica lá e vão utilizando e assim segue a vida. Então, muita atenção. Tem empresas que eu já comecei a fazer trabalho de consultoria e identifiquei que a caixa d'água tinha sido, inclusive, condenada. A avaliação dela estava péssima. Então, assim, a caixa d'água ela tem que estar em boas condições. Se tem qualquer observação, qualquer ressalva de alguma empresa que já tenha feito avaliação aí, tem que fazer a adequação, tá? Outro ponto é sobre a qualidade do ar e ventilação. Então, nós temos que ver, os sistemas de ventilação, eles precisam possuir filtros adequados. Você tem isso? Quando o ambiente que você trabalhar aí, no caso, tiver grande quantidade de pó, dispersão de pó, eu preciso trabalhar com uma ventilação adequada de forma a garantir a minha pressão positiva, tá? Então, se tiver muito pó, eu vou ter que trabalhar aí com a entrada e a saída de ar, fazendo o jogo de tal forma a atingir a pressão positiva. Se houver janelas para circulação do ar, as mesmas devem ser teladas, isso já é um pré-requisito da nossa legislação brasileira, tá? Mas é importante reforçar aqui. Então, tendo o sistema de ventilação, ele precisa ter filtro. A instalação de pressão positiva vai depender da área, do calor que faz dentro da sua empresa, das condições dentro da sua empresa, da quantidade de pó gerada. Então, faça uma avaliação para entender se você vai precisar disso, tá? Mas eu tenho que ter um controle, porque não é obrigatório. Falar, é obrigatório você ter ar na produção? Ar e exaustor? Não é obrigatório. Porém, dependendo das condições da sua área produtiva, você tem que fazer, vai da sua avaliação, do seu bom senso. Outro ponto, ainda falando aqui, ar comprimido e outros gases, quando houver óleo nos compressores de ar, o mesmo deve ser de grau alimentício, porém é recomendável o uso de compressores sem óleo. Então, primeiro ponto, é possível você utilizar compressores sem óleo? Ah, não é. Então, nós vamos utilizar de grau alimentício, tá? Então, a gente tem que ter uma atenção aos nossos compressores de ar. A parte de iluminação também não é algo de novo, porque nossa legislação já prevê isso. É a proteção das luminárias ou utilizar as luminárias que tenham características já de anti-explosão. Com relação ao projeto sanitário, é sempre o item de maior preocupação porque envolve equipamentos. E às vezes a empresa trabalha já há anos com aqueles equipamentos e os equipamentos não têm as devidas condições para isso. O que nós chamamos de design higiênico, né? Esse nome tão lindo aqui. Mas na realidade é o seguinte, os equipamentos, eles precisam sim atender esse design higiênico, que é garantir que eles não tenham cantos difíceis de limpar e que eles sejam feitos de materiais adequados, tá? Então, nós vamos fazer a seguinte avaliação. Primeiro, os equipamentos, eles devem ser de aço inox, tá?
Isso aí é fato. Qualquer exceção pode até ser aceita se comprovado que o material não contamina o alimento, desde que seja comprovado que para aquele tipo de processo não existe outra forma de fazer a não ser com aquele material. Então, se isso acontecer, se você conseguir provar, justificar, pode haver, eu já vi um caso assim. Porém, vai depender da interpretação do auditor, do bom senso do auditor e do tanto que você vai demonstrar a segurança de alimentos para essa avaliação, tá ok? Mas, a princípio, sendo bem rigorosa, assim, na interpretação, os equipamentos, eles são de aço inox. Eles deveriam ter um design higiênico, mas aí se você já está aí há 10, 15 anos no mercado, provável que você não tenha um equipamento como esse, que já veio nessas características, porque não se falava disso antes. Então, você vai precisar entender o seu equipamento, desmontar, fazer um desenho, né, para que fique visível, você torne visível para quem vai fazer a limpeza, para quem vai inspecionar, as condições e os cantos mais difíceis de limpar deste equipamento. Isso é um segundo passo, tá ok? Mas assim, de pronto agora você precisa ficar atento. Quais são as características do seu equipamento? Se ele for de aço inox, você já está aí alguns passos à frente. Material plástico, às vezes alguma mangueira, alguma tubulação para determinado água, às vezes se utiliza. Lembrar sempre de entrar em contato com o fabricante, tá? E pedir se ele é food grade, se ele é específico para alimento, de grau alimentício, tá ok? Bom, aí a gente fala de alergênicos. Alergênicos é um ponto, assim, que todo mundo me pergunta, nossa, eu nunca vou conseguir, eu tenho alergênicos e não tenho área específica para alergênicos. Não é obrigatório. Tá vendo o que eu coloco aqui? Aconselha-se ter ambiente de produção exclusivo para alergênicos. Aconselha-se. Porém, quando não for possível, nós vamos fazer como isso? Verificar os riscos de contaminação, prever análises de acompanhamento de residual alergênico. Aí nós vamos ter que fazer o plano de alergênicos para poder entender. Mas não é um impeditivo para você ter uma certificação, você ter uma área exclusiva para alergênicos. Não é, tá? Existe o plano de alergênicos que vai dar as conclusões devidas para você depois. Mesmo vale para espaço de armazenamento em questão de alergênicos. É ideal que eu tenha um espaço amplo de armazenamento onde eu consiga organizar e separar os meus produtos, o que é alergênico do que não é alergênico. Até coloquei aqui orgânico e convencional, porque qualquer tipo de variação que haja entre os alimentos, se eu conseguir fazer a separação e identificação adequada, tá ótimo. Tá? Isso já vai me garantir que eu consiga uma certificação. Eu não posso deixar uma coisa em cima da outra. Eu coloco alimento não alergênico com alergênico tudo misturado e vira aquela bagunça. Aí não, eu preciso ter organização. Outro ponto aqui falando sobre contaminação física é que a norma ela indica que medidas devem ser implementadas para prevenir, controlar ou detectar contaminação em potencial, como coberturas adequadas sobre equipamentos, uso de telas, ímãs, peneiras ou filtros, uso de dispositivos de detecção ou rejeição como detectores de metal ou raio-x. Isso aqui são sugestões, tá? Mas é claro que vai depender do seu processo, vai depender do seu produto, mas é o que a norma nos traz. Nós temos que pensar, tá, mas eu não tenho nada disso, Samira, e daí? Tô fora, então? Não. Se você não tem nada disso, não quer dizer que você precisa, depende, a gente tem que avaliar o seu processo. De repente, não cabe, nada do que está aqui cabe para você. Ou não há a necessidade disso, tá? Então, são sugestões de medidas para prevenir. Se eu não consigo fazer essas, então o que eu vou fazer? No mínimo, a gente cai naquela inspeção que a gente faz de vidros e plásticos duros ou materiais quebráveis, onde a gente inspeciona para verificar qualquer quebra desses materiais e possíveis contaminações ao produto, tá ok? Bom, aí a gente entra na parte de instalação para higiene pessoal. É necessário, obrigatório ter um vestiário para troca de roupas dos colaboradores, eles têm que se trocar na empresa. E aí é recomendado que na verdade, é obrigatório que tenha armários com chave para os colaboradores, porque eles vão se trocar na empresa. Aí vem a recomendação. Recomenda-se que os armários eles tenham uma separação, onde você coloca pelo menos uma prateleira, onde você coloca embaixo os calçados ou as roupas e em cima, né,
os calçados ou as roupas. Enfim, você tenha um espacinho para roupas e um espacinho para calçado, para não misturar uma coisa e outra, tá? Isso é uma recomendação. Porém, o armário e o vestiário é obrigatório. Ainda falando aqui de higiene, os banheiros não podem ter acesso para áreas produtivas. Se isso ainda acontece na sua empresa, pode eliminar, pode pensar numa outra alternativa. E, claro, os banheiros, assim como as barreiras e os lavatórios de mãos da produção, eu tenho que ter pias de acionamento não manual, um método seguro para secagem das mãos, lixeiras com tampas, acionamento por pedal. Isso tudo se aplica ao banheiro também. Outro ponto importante é a questão dos uniformes, tá? Eu preciso garantir que os colaboradores, eles usem todos os dias um uniforme limpo. Ele não pode repetir a roupa sem lavar. Então, para isso, a gente coloca, o ideal é que ele tenha no mínimo 3 trocas, para dar tempo dele lavar e utilizar novamente. É obrigatório isso? Não, não é obrigatório. Mas como que você vai exigir do seu colaborador que ele vá todo dia com uma roupa limpa se você só dá uma troca para ele? Assim, no mínimo, do mínimo, do mínimo, ele tem que ter 2 trocas. Mas em dias mais frios, ele pode não conseguir fazer a lavagem e secar em tempo hábil esse uniforme. Por isso que a gente coloca 3, tá? Outra coisa, é necessário prever blusa de frio, porque o que acontece? As pessoas no frio, elas colocam roupa de frio de casa. Então, você fez o uniforme, tem todo o cuidado e a pessoa vai com roupa de frio de casa, não adianta nada. O uniforme, ele é completo, tá ok? Pense nisso antes de você partir para o passo da certificação. Quando houver produtos alergênicos, eu tenho que ter uniformes exclusivos para essa área. Ou, se a área for a mesma, para utilizar durante a produção de alergênicos. Eu coloquei aqui, pode ser jaleco. O jaleco é uma opção, sim. Você, na hora que produz alergênicos, coloca um jaleco, que seria uma proteção para o seu uniforme. Terminou de produzir o alergênico, você retira o jaleco. Tá? Mas tem que prever isso. Bom, outro ponto aqui. Nós sabemos que a rastreabilidade é fundamental, né, para a gente buscar a certificação. Então, aqui é uma recomendação você ter um software para fazer isso. Claro, você fazer a rastreabilidade de forma manual é muito difícil. Vocês sabem disso. Não é simples a gente controlar, dependendo do processo, controlar isso lá no Excel. Mas não é obrigatório, tá? Por isso que eu coloquei recomenda-se. Você pensar nisso. Bom, aí a gente tem a parte de Food Defense, onde nos diz o quê? Que é preciso investir nos métodos de prevenção à sabotagem, vandalismo, terrorismo, qualquer ato de sabotagem. E aqui, um dos pontos, uma das medidas de controle que eu adoto, que eu posso adotar, é as câmeras, sistemas de câmeras. É obrigatório isso? Não, não é. Mas empresa que é certificada, que não tem um sistema de câmeras, particularmente nunca vi, porque é o básico para você garantir uma segurança no local, na sua empresa, tá? A câmera, a gente sabe que ela inibe ações de sabotagem, ações de vandalismo, e você também te permite, caso a ação aconteça, te permite rastrear e descobrir a causa real, o que aconteceu, o impacto disso. Então, a gente tem que pensar nisso, tá? Tem que investir nesse sistema de câmeras. Outro ponto aqui ainda falando em dados, em perda, roubo, é importante investir em um sistema de dados seguros para minimizar o risco de roubo de dados por meio do sistema da empresa. Então, a área de TI da sua empresa deve estar resguardada de qualquer acesso indevido ao sistema. Porém, é algo que é recomendado. Mas pensando em Food Defense, pensando em segurança de dados, não existe como a gente ter isso se a gente não investe numa segurança na nossa TI. Por isso que eu coloco aqui. Mas vamos tomar algum cuidado quando eu falo, né? É obrigatório investir em um sistema de dados. De repente, o seu sistema de dados ele é seguro. Faça uma avaliação junto com ao técnico ou responsável pela área de tecnologia da informação e avalie quais as condições que ele está hoje, o seu sistema. E por fim, nós temos aí o plano de controle de perigos. Deixa eu só corrigir aqui. Vou colocar PCC. Não. Que entram os monitoramentos dos PCCs e dos PPROs.
Nesses casos, nesses pontos, será preciso investir em sistemas de monitoramento nas linhas que sejam capazes de fornecer dados confiáveis para monitoramentos, especialmente de PCC, porque o PCC, ele tem que ser o monitoramento dele tem que ser feito por dados mensuráveis. Então eu preciso ter um sistema de monitoramentos que seja confiável. Aquela história de ficar medindo visualmente e tomando correção, cada meia hora, cada uma hora, não é que eu não posso, eu posso fazer isso. Porém, eu preciso avaliar qual que é a característica do meu PCC? Primeiro, que ele seja mensurável. Segundo, que eu tenha condições de tomar uma ação rápida em caso de qualquer desvio que aconteça. Como eu vou fazer isso se eu não tenho um sistema de dados confiáveis e automáticos? Então, o sistema de monitoramento é algo para vocês pensarem, tá? Pensar em investir, pensar em melhorar. Não é obrigatório, só que se eu não investir nisso, eu posso falhar no meu monitoramento e controle do PCC. Entende? E aí eu tenho impacto, uma não conformidade num item como esse. Então, esses são os itens que envolvem estrutura, que envolvem um investimento prévio. Porém, eu até chamo aqui, né, de pilar gestão. Por que pilar gestão? Porque é algo que você vai tratar direto com a gestão. Você vai sentar, fazer uma avaliação, vai sentar com o seu gestor e vai apresentar, olha, a gente está aqui, né, em termos estruturais. Para a gente avançar para uma certificação, a gente precisa caminhar até esse outro ponto. E isso vai custar tanto. Aí você vai poder fazer o levantamento, fazer orçamentos e apresentar para a direção. Tá? Essa é a ideia, para que você consiga fazer essa avaliação. Então, é o pilar que você vai tratar, é uma avaliação para você tratar com os gestores, com a alta gestão, é quem vai realmente colocar dinheiro na empresa. Porém, existe aqui, que eu quis compartilhar também com vocês, uma outra avaliação que envolve gastos também, mas não são itens de investimento, são itens de rotina. Ou seja, é um investimento também? Vai ser, mas como ele vai ser rotineiro, é algo que você precisa se organizar, porque de tempos em tempos você vai ter um gasto para atender tais requisitos. Então, precisa estar preparado, tá? Eu coloco aqui que faz parte do pilar rotina, porque eu divido a segurança de alimentos e essa é a forma como eu trabalho, a minha metodologia. A segurança de alimentos, ela sempre está dividida no pilar de gestão, que são os itens de investimento estrutural, os investimentos maiores. Depois eu tenho o pilar rotina, que são todas as atividades rotineiras que eu faço. E o terceiro pilar, que é o pilar da cultura de segurança de alimentos, que é realmente modificar as pessoas, como as pessoas pensam, enxergam, né, veem a segurança de alimentos. São esses 3 pilares. E esses aqui fazem parte do pilar rotina, porém demandam gasto. Que muitas vezes você agora vai avaliar e falar, nossa, eu não fazia isso até então. Para uma certificação eu vou ter que fazer, então é algo que eu vou gastar a mais, tá? Mas tem muitas coisas que já fazem parte da legislação que talvez você já faça. Então, como é o caso aqui da análise de água, né? Que é uma análise que tem que ser feita de acordo com a portaria 5, de consolidação 5, nós temos análises obrigatórias aí para fazer semestralmente, trimestralmente, mensalmente, diariamente. Então, mas ainda assim, tem muitas empresas que ainda não fazem, correto? Tá? Então, precisa contratar um laboratório especializado, isso vai te gerar um custo mensal, trimestral, vai ter uma periodicidade de custo com o laboratório para análise de água, então é um ponto. Outro ponto que vai gerar também análise rotineira, e aí pelo menos uma vez por ano, são as análises de qualidade do ar. E aí entra o ar comprimido, que eu uso no processo, em contato direto com o produto, embalagem primária, por exemplo, e o ar, outros gases usados em transporte, às vezes transporte pneumático, ventilação, secagem. Então, tem que avaliar quais são os pontos de contato de ar direto com o produto e prever essas análises de filtração, umidade, aspectos microbiológicos, mais uma análise rotineira, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque depende muito do processo, para saber qual a quantidade de análise que eu tenho que fazer, quais os pontos. Isso tem que ser avaliado no processo por processo, mas a ideia é passar uma dimensão para vocês do que vai virar rotina daqui para frente, tendo uma certificação, tá? Bom, se bem que até agora só a qualidade do ar aqui que é diferente, porque a água já faz parte de legislação, né?
Assim como o descarte de resíduos. Nós também temos legislações aí ambientais que prevêem isso, que eu preciso descartar o resíduo para a empresa licenciada, adequada, especializada para tal, preciso ter certificado, né, de descarte, destinação final. Isso também não é nenhuma novidade. Para nós aqui, tem que também estar em dia. Os alergênicos também é legislação. Então, veja, prever análises rotineiras para verificar residual de alergênico já é algo que eu tenho que fazer para atender a legislação. O que acontece é que muita gente não atende a legislação, tá? Mas veja que para atender uma certificação, obviamente, eu tenho que atender isso. Outros pontos também, a parte de programas de limpeza e sanitização, onde eu tenho que investir em análises de validação de limpeza, verificação, tá? Fazer análises para verificar se eu tenho residual de produtos químicos ou para ver a questão microbiológica, se a limpeza que eu estou fazendo ela é adequada ou não. Então, isso é algo que você vai ter que colocar na rotina. Nós temos também a parte de controle de pragas, que tem que ser feito rotineiramente. E aí a gente indica ter uma empresa especializada para isso, que é muito mais fácil, né, o controle. Dificilmente uma empresa hoje faz por conta. Contrata já uma empresa que é especializada para tal, e aí, claro, você tem que tomar o cuidado para verificar se ela realmente te atende da forma como deveria, ok? É um gasto que você já tem, tenho certeza que você já tem mensalmente e vai te atender aí para uma certificação. Outros gastos mensais que vão entrar é a parte de prever jalecos, itens como toucas, luvas, máscaras e outros EPIs para visitantes. Então, a hora que o visitante entrar na sua empresa, ele gera um custo, porque você tem que também fornecer para ele as condições adequadas. Sapatos de segurança ou sapatos, né, adequados, até aqui eu não coloquei, mas eu vou colocar calçados, né, de repente ali, se tiver proteção também, algumas empresas oferecem a proteção para calçados. Enfim, mas é algo que você tem que prever. A parte de saúde também não muda daquilo que você já faz hoje para atender a legislação, que são os exames admissionais e periódicos. Claro que você vai ter que ficar atento para verificar se a empresa que te atende, ela faz análises, exames laboratoriais que cobrem a parte de segurança do alimento. Por exemplo, coprocultura, parasitológicos de fezes, que são exames indicados para manipuladores de alimentos, tá ok? Então, isso tem que ser revisado sempre, mas com certeza você já faz essa atividade rotineira. Outro ponto que provavelmente você não faz ainda, se não tem uma certificação, é a parte de monitoramento ambiental, que é você prever análises para verificar a higienização da indústria. Então, aí entra SWAB de equipamentos, de pessoas, de uniformes e de outros itens que você julgar necessário. Ralos, tem empresas que fazem também, tá? Aí é um plano de análise de SWAB que você vai fazer também. Além do SWAB, você pode inserir inspeções visuais ou outro tipo de análise que você acredite ser adequada. E, por fim, o controle de monitoramento e medição, que é a parte de calibração, que também não acredito que você não tenha já esse custo anual para calibrar os seus equipamentos. Acredito que já é algo rotineiro, mas eu reforço aqui porque para a certificação ela é importante. Então, veja, são itens rotineiros. Como eu falei, muitos destes, tenho certeza que vocês já fazem, mas são rotineiros que envolvem custo, por isso que eu fiz questão de dividir aqui com vocês. Claro que vai depender a avaliação de alguns itens do processo, dos equipamentos utilizados, vai variar um pouquinho, tá ok? Mas o mais importante que eu queria, né, dividir aqui era a primeira aba, que é a estrutura em relação a investimento, tá? Então, faça a sua avaliação, verifique aí o que você já atende, o que você não atende. Aqui no finalzinho você vai ter uma porcentagem de como que você está, tá? Eu fiz aqui uma simulaçãozinha com algumas marcações. Você vai ter uma visão do que você já atende, o que falta para você atender. E aí, em cima do que falta, você pode fazer uma pesquisa, fazer uma cotação, identificar os valores, né, para você investir, para esse investimento que ainda falta e apresentar para a sua direção, tá? Então, muitas empresas pensam que está muito distante delas uma certificação como essa. Quando você faz uma avaliação assim focada naquilo que diz respeito a investimento, você vê que não está tão distante assim.